Eu sou Ana. A mesa que eu havia escolhido no restaurante Mirante da Serra era, sem modéstia, a melhor do lugar. Aninhada em um canto discreto, com uma vista deslumbrante que abraçava o mar de luzes da cidade lá embaixo. A toalha de linho branco, engomada à perfeição. Os talheres de prata que refletiam a luz suave das velas. E o pequeno arranjo de lírios brancos no centro, meu toque pessoal. Eu havia planejado tudo com um cuidado quase obsessivo, pagando um sinal generoso para garantir que nada saísse errado. Afinal, fazer 30 anos era um marco, uma fronteira simbólica entre a juventude e a vida adulta de verdade, e eu queria celebrá-la com as duas pessoas que me puseram no mundo, meus pais, Roberto e Sônia. Enquanto olhava para as duas cadeiras vazias à minha frente, um nó familiar se formou no meu estômago. Eles estavam atrasados, o que não era novidade. A novidade era a esperança tola que eu ainda alimentava de que, desta vez, seria diferente. Em minha vida inteira, eu fui o pilar. A filha segura. A rocha. A que se formou em engenharia de software com as melhores notas, que emendou um bom emprego em outro, que construiu uma carreira sólida em uma área que meu pai, um homem de negócios tradicional, mal compreendia, mas cujos resultados financeiros ele respeitava. Eu era a prova de que eles tinham sido bons pais. Mas eu não era a paixão deles. A paixão, a preocupação, o drama e o foco sempre foram de meu irmão mais velho, Bruno. Bruno era o artista, o sonhador de olhos distantes que vivia em um estado perpétuo de quase sucesso. Suas telas eram geniais, mas incompreendidas. Seus projetos eram visionários, mas à frente de seu tempo. Na prática, isso se traduzia em um fluxo constante de dívidas, projetos abandonados e uma necessidade crônica de resgate financeiro. E meus pais, cativados por seu charme e por sua fragilidade fabricada, sempre corriam para socorrê-lo. Eu, por outro lado, nunca precisei de resgate. Minha independência, conquistada com noites de estudo e fins de semana de trabalho, tornou-se paradoxalmente minha maldição. Eu não precisava deles. Então, eu não os tinha. As crises de Bruno sempre seriam mais urgentes. Senhorita, gostaria de pedir uma entrada enquanto aguarda? Ou talvez um vinho? A voz do garçom, suave e profissional, me tirou de meus pensamentos. Era a terceira vez que ele se aproximava. Em seus olhos, eu via a compaixão educada reservada para situações constrangedoras. A mulher sozinha, em uma mesa claramente arrumada para 3. Ainda não, obrigada. Vou esperar mais um pouco. Forcei um sorriso que não chegou aos meus olhos. A humilhação começava a borbulhar, quente e amarga, sob a minha pele. Olhei para a tela do meu celular, os minutos se arrastando. 20h15, 20h30, 20h45. A cada 15 minutos uma nova desculpa se formava em minha mente. Um trânsito impossível. Um imprevisto de última hora. Mas no fundo eu sabia. Às 21h02, uma notificação iluminou a tela. Era uma mensagem da minha mãe. Um alívio estúpido e imediato percorreu meu corpo. Finalmente. Abri a conversa. O coração batendo com uma esperança que se recusava a morrer. As palavras que encontrei, no entanto, eram curtas, eficientes e desprovidas de qualquer calor. Como um memorando corporativo anunciando uma demissão. Ana, não poderemos ir. Seu irmão precisa de nós. Teve uma crise e estamos resolvendo. Você não é nossa prioridade agora. Felicidades. Li a mensagem uma vez, 2 vezes. As palavras pareciam se soltar da tela e dançar na minha frente. Você não é nossa prioridade agora. A frase ecoava em minha mente. Cada sílaba um golpe de martelo. Não era uma informação nova. Era a filosofia não dita que havia governado toda a minha vida, agora finalmente verbalizada com uma clareza brutal. A humilhação que antes borbulhava agora transbordou, queimando meu rosto. O zumbido baixo do restaurante, as risadas de outras mesas, o tilintar de taças, tudo pareceu se intensificar, focando em mim, a tola sentada sozinha em sua festa de aniversário fantasma. A dor foi aguda, cortante, o tipo de dor infantil de quando você percebe que foi deixado para trás.
Mas então, algo aconteceu. A dor começou a recuar, e em seu lugar, uma raiva fria, uma clareza tão intensa que era quase ofuscante. Por 30 anos eu aceitei esse papel. A filha Porto Seguro. A rede de segurança. O caixa eletrônico emocional e financeiro que estava sempre disponível. Naquele momento, naquela mesa, algo dentro de mim finalmente se quebrou. Ou talvez, finalmente se consertou. Respirei fundo, sentindo o ar encher meus pulmões de uma forma nova, decidida. Fiz um sinal para o garçom. Ele se aproximou, o rosto uma máscara de simpatia profissional. Sabe, eu disse, minha voz surpreendentemente firme. Meus convidados não poderão vir. Imprevistos acontecem, mas eu vou celebrar mesmo assim. O rosto dele relaxou em um sorriso genuíno. Excelente escolha, senhorita. O que lhe trago? Por favor, me traga o seu melhor filé ao ponto e uma taça do Malbec mais encorpado que tiver na adega. Ele assentiu e se afastou. O jantar foi a melhor refeição da minha vida. Eu não saboreei apenas a comida, que era divina, mas cada garfada era um ato de autoafirmação. Eu estava ali, celebrando a mim mesma, honrando a mulher que eu havia me tornado, mesmo que as pessoas que deveriam fazer isso tivessem me julgado como não prioritária. Paguei a conta com meu próprio dinheiro, suado e merecido. Deixei uma gorjeta generosa para o garçom atencioso. Ao chegar em meu apartamento, o silêncio não me pareceu solitário, mas pacífico. Fui até a cozinha, peguei um bloquinho de notas e uma caneta. Não havia raiva em meus movimentos, apenas uma calma resoluta. Escrevi apenas uma frase, em letras claras e legíveis. Dobrei o papel e o coloquei sob um ímã na porta da geladeira, onde eu sabia que eles o veriam na próxima vez que aparecessem para pedir um favor, para buscar consolo. O bilhete dizia: então não esperem que eu seja a de vocês. A primeira coisa que fiz depois de deixar aquele bilhete sobre a mesa fria da cozinha não foi chorar. As lágrimas, eu percebi, pertenciam a uma versão mais antiga de mim. Uma Ana que ainda esperava ser vista. Aquela Ana havia morrido em uma mesa para 3 no restaurante Mirante da Serra. A mulher que voltou para o apartamento naquela noite não tinha mais espaço para lágrimas. Ela tinha espaço para ação. A raiva que borbulhava em mim durante o jantar solitário havia se transformado em algo diferente. Um gelo. Uma clareza fria e cortante que focava minha mente com uma precisão assustadora. Fui até meu escritório em casa, o cômodo que era meu santuário, o lugar que eu construí com meu próprio esforço, e liguei meu notebook. A tela ganhou vida, iluminando meu rosto no escuro. Naveguei até o site do meu banco, a interface familiar e impessoal me recebendo com a mesma eficiência de sempre. Meus dedos se moveram com uma memória muscular, digitando a senha, passando pela autenticação de 2 fatores. Fui até a área de pagamentos e agendamentos. E lá estava, a segunda linha da lista, uma ferida aberta na minha vida financeira. A descrição era simples: financiamento imobiliário, Roberto. O valor, considerável, saía da minha conta todo dia 5, pontualmente, há exatos 2 anos. Antes de clicar no ícone da lixeira ao lado, fechei os olhos. A memória daquele dia me invadiu com uma nitidez dolorosa. Eu estava na casa deles, a mesma cozinha onde deixei o bilhete horas antes. Meu pai me chamou para uma conversa séria. Ele estava de pé, perto da janela, evitando meu olhar. Minha mãe estava sentada à mesa, mexendo em uma xícara de chá. A voz de Roberto era falsamente casual. O tom que ele usava quando precisava de um grande favor. Então, filha, ele começou. Você sabe como o Bruno é, um espírito livre. A galeria de arte dele, bem, não deu certo. Ele falou como se fosse um pequeno contratempo, não a perda de dezenas de milhares de reais. O fato é que, para apoiar a visão dele, nós usamos nossas economias. E bem, ficamos um pouco para trás com as prestações da casa. Minha mãe ergueu os olhos. O gerente do banco ligou, Ana.
Ele disse que se não pagarmos o que está atrasado, a casa vai a leilão. A palavra leilão saiu como um sussurro aterrorizado. Naquele momento, eu não vi a irresponsabilidade deles. Eu não vi o favoritismo descarado. Eu vi o pânico nos olhos da minha mãe, o orgulho ferido do meu pai. Eu vi a casa onde aprendi a andar, o jardim onde brinquei, as paredes que guardavam minhas memórias. Eu tinha acabado de receber um bônus generoso por liderar um projeto complexo que durou quase 1 ano. Eu mal havia pensado no que fazer com o dinheiro. Não se preocupem, eu disse, a decisão se formando instantaneamente. Deixa comigo. Eu assumo as prestações até vocês se reergerem. A onda de alívio que os inundou foi quase palpável. Mas não veio acompanhada de gratidão. Veio com uma aceitação tácita de que aquilo era o esperado. Era o meu papel. A filha bem-sucedida consertando as coisas, como sempre. Sabia que podíamos contar com você, Ana. Você sempre foi a nossa rocha, disse meu pai, dando um tapinha no meu ombro. A nossa rocha. O nome que se dá a algo que é forte, confiável e que se espera que nunca se mova. Abri os olhos. A memória não me trouxe dor, mas sim a confirmação que eu precisava. A rocha ia se mover. Levei o cursor do mouse até o pequeno ícone da lixeira. Hesitei por meio segundo. E então, cliquei. A caixa de diálogo apareceu na tela. Uma última chance para a velha Ana recuar. Você tem certeza que deseja cancelar este pagamento recorrente? Movi o cursor para o botão confirmar. Eu não senti culpa. Não senti remorso. Senti uma onda de poder e libertação tão intensa que me deixou sem fôlego. Era o som de correntes se quebrando. Cliquei. Pagamento cancelado com sucesso. Estava feito. Fechei o notebook. Respirei fundo. E pela primeira vez em muito tempo, senti que o ar em meus pulmões era meu. E somente meu. Na manhã seguinte, fiz algo que não fazia há anos. Eu não planejei meu dia. Coloquei meu celular no modo não perturbe e o deixei na mesa de cabeceira. Vesti uma roupa de corrida e fui para a orla. Corri com o sol da manhã esquentando meu rosto, o cheiro de maresia enchendo meus sentidos. Corri até minhas pernas doerem e meus pulmões arderem, não para fugir de algo, mas para sentir meu próprio corpo, minha própria força. Depois, parei em uma padaria charmosa, pedi um café com leite cremoso e pão na chapa, e me sentei em uma mesa na calçada, observando o mundo passar. Pessoas indo para o trabalho, casais passeando com seus cachorros, o ritmo da cidade. Eu estava ali, parte de tudo aquilo, mas pela primeira vez, sentindo-me completa por conta própria. Voltei para casa no final da tarde. A paz era quase palpável. Peguei o celular. A tela se iluminou com as notificações que eu havia ignorado. 2 chamadas perdidas da minha mãe. 3 do meu pai. Abri a mensagem de texto de Sônia. Ana, estou tentando falar com você. Por que não está atendendo? Precisamos conversar. Analisei as palavras. Nenhum desculpe. Nenhum como você está. Apenas a necessidade deles. A urgência deles. O tom era de quem exige, não de quem se importa. Aquele texto, em sua simplicidade egoísta, foi a última validação que eu precisava. Eu havia feito a coisa certa. Eu sabia que a verdadeira tempestade ainda não havia começado. Eles estavam apenas irritados com meu silêncio. A notícia do financiamento cancelado ainda não havia chegado aos seus ouvidos. A notificação do banco, a carta oficial, o telefonema do gerente, tudo isso ainda estava por vir. E quando viesse, as 42 chamadas perdidas do título da minha história seriam apenas o começo. Mas, ao contrário de antes, eu não estava com medo. Estava pronta. A rocha havia se movido, e agora eles teriam que lidar com o terremoto. A calmaria durou exatamente 3 dias. 3 dias de um silêncio abençoado que me permitiu respirar, trabalhar e, pela primeira vez, sentir o gosto da minha própria vida sem o tempero amargo da obrigação familiar. Na quarta-feira de manhã, eu estava no meu escritório, imersa em uma reunião de planejamento com minha equipe.
Discutíamos a arquitetura de um novo sistema. O ar da sala crepitava com a energia da criação, e eu me sentia completamente em meu elemento. Foi quando meu celular, que eu havia colocado no modo de vibração, começou a tremer sobre a mesa. Olhei de relance. A foto do meu pai, Roberto, iluminava a tela. Senti um calafrio, mas não de medo, de antecipação. Rejeitei a chamada e voltei a focar na reunião. 1 minuto depois, ele tremeu de novo. Roberto. Rejeitei novamente. A tempestade havia chegado. Quando a reunião terminou, 1 hora depois, a tela do meu celular era um campo de batalha. 7 chamadas perdidas do meu pai. 5 da minha mãe. Várias notificações de mensagens. Havia uma mensagem de voz de Roberto. A curiosidade, uma força perigosa, me venceu. Coloquei os fones de ouvido e apertei o play. A voz que explodiu em meus ouvidos não estava meramente irritada. Era um rugido, uma fúria de um homem que teve seu poder questionado pela primeira vez. Ana, o que você fez? A distorção do volume quase rasgou os alto-falantes. O gerente do banco acabou de me ligar. A prestação da casa não foi paga. Que irresponsabilidade é essa? Você enlouqueceu? Você quer nos deixar na rua? Me ligue agora. O final foi um grito gutural antes do clique abrupto. Apaguei a mensagem de voz. Minha mão estava firme. Meu coração surpreendentemente estava calmo. A palavra que ele usou, irresponsabilidade, era fascinante. Para ele, minha responsabilidade era com o conforto dele, não com minha própria dignidade. Em seguida, li as mensagens de texto. Eram um estudo de caso em manipulação. Minha mãe, Sônia, tentava a via da preocupação e da culpa. Filha, pelo amor de Deus, atenda. Seu pai está passando mal por causa disso. A pressão dele subiu. Houve algum problema com o banco? Temos que resolver isso urgente. Ela se recusava a acreditar que foi uma ação deliberada minha. Para ela, eu ainda era a filha confiável que jamais faria algo assim. Eu era um problema técnico, não uma pessoa com um limite. Meu pai, por outro lado, partiu para a ameaça direta. Se você não ligar em 5 minutos, eu juro que vou até a sua empresa e faço um escândalo que você nunca vai esquecer. E então, o golpe baixo que eu sabia que viria. Uma chamada de um número que eu conhecia bem. Bruno. A curiosidade mórbida me fez atender. Ana, o que está acontecendo? A voz dele era um choramingo, uma mistura de confusão e acusação. A mamãe não para de chorar. O papai está quebrando as coisas. Eles disseram que você não pagou o financiamento. Por quê? O que eles te fizeram? A inocência fingida dele era quase uma obra de arte. Pergunte a eles, Bruno. Respondi, a voz fria como uma lâmina. Pergunte a eles onde eles estavam na noite de sábado, no meu aniversário de 30 anos. Houve uma pausa do outro lado. Ah, aquilo, ele disse, o tom subitamente desconfortável. Eu sei, foi mancada. Eu ia te ligar no dia seguinte. Mas é que eu estava com um problema muito sério, Ana. Uma crise criativa. Eu precisava de apoio. Eles precisavam me apoiar. Eles sempre precisam te apoiar, Bruno. Falei, cada palavra pesada com anos de ressentimento contido. O problema é que, para te apoiar, eles acham que podem me descartar como se eu fosse lixo. A conta não fecha mais. Mas, a casa, Ana, ele exclamou, a voz subindo 1 oitava. Você vai deixar eles perderem a casa por causa de um jantar? Eu não estou deixando nada, Bruno. Eu simplesmente parei de resolver um problema que não é meu. A casa é deles. A dívida é deles. A responsabilidade é deles. Você está sendo egoísta. Ele finalmente cuspiu a acusação que eu sabia que viria. Talvez, respondi, sentindo um estranho desapego. Aprendi com os melhores. E desliguei antes que ele pudesse dizer outra palavra. O resto do dia foi um bombardeio incessante. Meu celular vibrava sobre a mesa a cada poucos minutos, um lembrete constante da histeria deles. O número de chamadas perdidas subia, 25, 31, 38, 42. Era um ataque coordenado,
Uma tática de desgaste para me forçar à submissão. Mas a Ana que cedia à pressão havia se dissolvido naquela taça de vinho caro no sábado à noite. Eu olhava para a tela piscando com os nomes pai, mãe, Bruno, e não sentia mais a ansiedade de antes. Sentia uma confirmação sombria. O pânico deles não era sobre mim, era sobre o dinheiro. No final da tarde, quando a contagem de chamadas perdidas havia passado de 50, uma última mensagem de texto do meu pai chegou. Foi a mais vil de todas. Uma tentativa desesperada de me ferir onde ele sabia que doía. Você sempre foi uma filha ingrata e fria. Seu sucesso subiu a cabeça e te transformou em um monstro. Você não é nada sem esta família, a mesma família que você agora está tentando destruir. Você vai se arrepender amargamente disso. Li as palavras. Ingrata. Fria. Monstro. Eram as mesmas acusações veladas que eu senti a vida inteira, agora ditas com todas as letras. Aquela mensagem não me feriu. Ela me libertou. Foi a confirmação final de que eu estava certa. Com uma calma que me surpreendeu, quebrei meu silêncio de um dia inteiro. Respondi à mensagem dele. Apenas uma frase. O financiamento é uma responsabilidade de vocês. Resolvam. Enviei. E então, com um sentimento de paz profunda, abri minha lista de contatos. Encontrei o nome do meu pai e selecionei bloquear este chamador. Fiz o mesmo com o nome da minha mãe e com o do Bruno. Um por um, eu os apaguei da minha vida digital. A tempestade podia continuar a uivar lá fora, mas dentro do meu mundo, pela primeira vez na minha vida, havia um silêncio absoluto, e ele era glorioso. O silêncio forçado durou exatamente 2 dias. No sábado à noite, eu estava no meu apartamento, o silêncio sendo uma companhia bem-vinda. Uma taça de vinho na mão, uma música suave tocando ao fundo. Eu estava lendo, algo que eu não fazia por puro prazer há meses. A paz era tão palpável que eu podia quase tocá-la. Foi quando a campainha tocou. Não foi um toque educado e rápido. Foi um toque longo, insistente, que vibrou através do meu corpo. Eu sabia quem era. O exército dos desesperados havia chegado à minha porta. Caminhei lentamente até a entrada, sem pressa. Olhei pelo olho mágico. E lá estavam eles, os 3, espremidos no corredor do meu prédio, iluminados pela luz fria do corredor. Meu pai, Roberto, com o rosto vermelho de fúria contida. Minha mãe, Sônia, com uma expressão de ansiedade e súplica. E Bruno, meu irmão, parecendo um menino perdido, alternando o olhar entre os pais. Respirei fundo, não para me acalmar, mas para me ancorar na minha nova realidade. Abri a porta. Não os convidei para entrar. Fiquei parada na soleira, meu corpo formando uma barreira física. O que vocês querem? Perguntei, a voz neutra, desprovida da emoção que eles esperavam. Meu pai, como sempre, tentou assumir o controle pela força. Viemos resolver esta situação, ele disse, a voz grave, tentando soar autoritária. Essa sua birra infantil já foi longe demais, Ana. Você vai ligar para o banco na segunda-feira e reativar o pagamento. Era uma ordem, não um pedido. Eu o encarei sem piscar, deixando o silêncio se esticar. Não, respondi. A palavra curta, nítida e definitiva o atingiu como um soco. Ele ficou boquiaberto, sem saber como reagir a uma desobediência tão direta. Foi a deixa para minha mãe entrar com sua tática de sempre, a manipulação emocional. Filha, por favor, começou ela, os olhos se enchendo de lágrimas. Pense na sua família. Nós sempre estivemos aqui para você. Como pode nos tratar assim? A hipocrisia era tão espessa que eu quase ri. Vocês não estiveram aqui para mim no meu aniversário de 30 anos, mãe. Na verdade, vocês foram bem explícitos sobre eu não ser a prioridade de vocês. Eu apenas decidi concordar com isso. Bruno então deu um passo à frente, assumindo o papel de juiz moral. Isso tudo é por causa de um jantar? Sério, Ana? Você vai nos punir, causar um infarto no papai, por causa do seu ego ferido?
Eu não acredito como você se tornou tão egoísta. Eu sorri. Um sorriso genuíno, mas que não tinha calor. Um sorriso de quem finalmente entende a piada. Não, Bruno. Não é por causa de um jantar. O jantar foi apenas o sintoma. Foi a gota d'água em um copo que vocês vêm enchendo há 30 anos. Inclinei-me um pouco para a frente, minha voz baixando para um tom confessional, mas cortante. É por causa de uma vida inteira sendo tratada como uma apólice de seguro, uma opção de segurança que vocês só acionam em caso de emergência. Vocês me ensinaram uma lição muito valiosa no meu aniversário. Olhei para cada um deles, um por um. Vocês me ensinaram sobre prioridades. Eu ofereci meu tempo, meu afeto e uma celebração que paguei com meu próprio dinheiro. E vocês me disseram que eu não era a prioridade. Eu aceitei a decisão de vocês. Agora, estou apenas aplicando a mesma lógica. A casa de vocês, o conforto de vocês, o status de vocês, não são mais a minha prioridade. O silêncio que se seguiu foi denso. Eles me olhavam, os rostos uma mistura de choque e descrença. Eles esperavam que eu, no final, cedesse. Que a velha Ana, a rocha, ressurgisse para salvá-los. Mas a rocha havia se transformado em um penhasco, e eles estavam na beira. Então, o que vamos fazer? Sussurrou minha mãe, a voz cheia de pânico. Eu não sei o que vocês vão fazer, respondi. Mas posso lhes dar 2 opções, muito simples. Eles se agarraram a essa migalha de esperança. Opção 1. Comecei, olhando para meus pais. Vocês vendem a casa. Com o valor da venda, pagam o que devem ao banco. Com o que sobrar, compram um apartamento menor, em um bairro mais modesto, um lugar que vocês realmente possam bancar, com a aposentadoria do pai e sem a minha ajuda. Uma vida de acordo com a realidade de vocês. O horror no rosto da minha mãe ao pensar em deixar seu status no bairro nobre foi quase uma recompensa. Opção 2, continuei, virando meu olhar para meu irmão, que pareceu encolher sob meu escrutínio. O Bruno, o artista. O filho que é sempre a prioridade. Finalmente arranja um emprego de verdade. Um trabalho com horário fixo, com chefe, com responsabilidades e, o mais importante, com um salário. E ele assume as prestações do financiamento. Afinal, acrescentei com uma doçura venenosa. Foi para financiar os sonhos dele que vocês se endividaram em primeiro lugar, não foi? O rosto de Bruno ficou pálido como cera. A ideia de um trabalho convencional, de uma rotina, de ter que responder a alguém, era claramente mais aterrorizante para ele do que qualquer crise criativa. Eu não posso, ele gaguejou. Minha arte, meu processo. Sua arte não paga as contas, Bruno, cortei, a paciência se esgotando. Bem-vindo ao mundo real. Meus pais olhavam de mim para o Bruno. O pânico em seus rostos era palpável. Estavam presos na armadilha que eles mesmos construíram. O que era pior? A humilhação social de vender a casa ou a tragédia de forçar o menino de ouro a se tornar um homem comum? A decisão é de vocês, eu disse, dando um passo para trás e começando a fechar a porta. Eu já tomei a minha. Agora, se me dão licença, eu tenho meus próprios planos para esta noite. E, antes que pudessem dizer mais alguma coisa, fechei a porta suavemente na cara deles. Ouvi suas vozes confusas e irritadas do outro lado. Eu me virei, encostando as costas na madeira fria da porta. Não senti um pingo de triunfo. Não senti a satisfação da vingança. O que senti foi paz. Uma paz profunda, vasta e libertadora. A paz de quem finalmente escolheu a si mesma. Olhei em volta para o meu apartamento, o meu espaço, o meu refúgio. E pela primeira vez em 30 anos, eu não era o plano B de ninguém. Eu era a única prioridade. E isso era tudo que importava.